E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Dialetou aí. Hoje eu vou bater um papo com a Gabriela Marques. Ela é professora de inglês, pelo jeito manja muito, né? Iremos descobrir no decorrer da live aqui. Mas antes eu preciso falar de alguns patrocinadores, né? Mister Olímpia Suplementos, promoção de Black Friday, pessoal. Tá chegando aí. Eles estão com as promoções bem diferenciadas lá. O Mister Olímpia Suplementos fica no Shopping do Calçado. Na hora que você entra ali pelaquela escadaria principal, à direita você já vê a lojona bonitona lá, então aproveitem, tá? E com muita honra agora eu sou patrocinado pela Império Moda Masculina, tá? Essa peça é de lá. Então se vocês gostaram aí, os homens que estão assistindo, se vocês gostaram, tem algumas dessas lá. Vocês sempre vão me ver agora nas lives durante algum tempo, usando algumas peças da Império Moda Masculina. E nós temos duas lojas, uma que fica na Major Claudiano, ali no centro, número 2177, e uma que fica na Avenida Santa Cruz, tá? 2624. Então, Império Modas Masculina aí, temos duas lojas. Estou muito feliz de ter essa parceria com vocês aí, viu? Então, é isso. Agora bater um papo com a Gabriela Marques. Tudo bem? Olá, Como é que você tudo tá? jóia, Tranquila? tudo bem? Tranquila. Você é uma pessoa que não tem muita dificuldade pra falar, né? Eu Fala acho que até por mais con- de uma língua? eu acho que por conta da profissão mesmo. Eu sou considerada uma pessoa tímida, mas eu acho que por conta da minha profissão, não foi um desafio, assim, começar a falar, às vezes fazer live. Não que eu fico assim, ai, tô super tranquila, ok. Mas não sofro tanto. Uhum. Então, eu acho que por conta da minha profissão mesmo, né? Eu preciso falar. Mas você teve que fazer live por causa do lance que a gente tava conversando antes da pandemia? Ou você sempre fez live? Não, eu tive que fazer por conta do digital, do online mesmo, e para prospectar meu trabalho. Mas foi uma coisa que, assim, eu achei gostoso de fazer. Então, eu fiz uma live com a minha cunhada que foi fazer um intercâmbio para São Francisco, cerca de 2 anos. E aí, a gente foi bater um papo, como que foi essa experiência e tal. E ela foi sem falar inglês. E aí, a gente foi conversando quais foram os desafios, os Nossa, ela perrengues. foi Foi no pelo. No pelo, caramba. Foi. Mas aprende rapidão também, né? E não é, porque É. assim, igual eu falo, você vai fazer um intercâmbio, não acha que você vai fazer um intercâmbio e vai ficar fluente por causa disso. Porque tem muita gente que vai fazer um intercâmbio e fica com brasileiro. E aí fica lá naquela rotina com brasileiro, fica dividindo casa com brasileiro, e aí não funciona, né? Aprende, por quê? Porque você tá o tempo inteiro escutando. Então, o tempo inteiro ali, você tá saindo, você tá trabalhando, você tá escutando. Então, eu falo que a maior parte do inglês é a escuta. Uhum. Pega um bebê. Se o bebê não escuta, ele não fala. Então, ele precisa escutar primeiro, muito, para depois, uns 2 aninhos, ele começar a falar alguma coisa. E é a mesma coisa com o inglês. Você precisa escutar muito para você conseguir depois produzir a fala. A fala é o último. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você colocar o seu ouvido e escutar. Por que eu falo, gente, é muito prático hoje. Você tem o Spotify que você coloca, versão gratuita ali, que você consegue colocar uma música. Você tem a opção de colocar a letra da música, que você consegue escutar e ler ao mesmo tempo. Aí você tá trabalhando 2 skills que a gente fala, né? Que é o reading e o listening. Esses são passivos, né? Que fala. Isso. Tá. E assim, de forma tranquila. Você não tá naquela Você tá ali escutando uma música. Por exemplo, você tá na academia, numa esteira. Você coloca ali seu celular na frente, coloca a legenda ali, as letras e vai escutar a música. Às vezes você não vai entender, mas você já tá trabalhando 2 skills da língua. Uhum. Então você tá escutando. E quanto mais você escutar, melhor. Eu quero morrer quando alguém escuta, coloca filme com áudio em português. Dublado? Ai! Eu já passei por isso. Eu já passei por isso com esse... É um leve preconceito, né? É um super meu. Não, é um leve preconceito assistir filme dublado. Sim. Eu já passei por isso, mas hoje eu aprendi a passar por cima disso, entendeu? Por Porque eu tinha quê? até raiva de quem assistia dublado. Sim. Eu sempre assistia as coisas legendadas. A minha Sempre. mãe assiste dublado e eu quero morrer, porque eu falo assim, fora que fica, a boca da pessoa fica... Nada a ver. E a voz, se você reparar, é as mesmas vozes sempre. Sim. Uhum. Então, você pega a voz do Capitão América, de repente, o Capitão América não é mais o Capitão América e a mesma voz dele. Então, eu falo, não faz isso. Ela, ai, mas eu não consigo, eu preciso. Eu falei, não, isso aí é um trabalho que você faz com o cérebro. Uhum. Porque o fato de você colocar a legenda em inglês, a legenda não, o áudio em inglês faz com que você tenha que ler. Então, você tá lendo ali, você tá lendo em português, mas você tá trabalhando ali. E o seu ouvido tá aberto ali.
Então, aquele som já não é uma coisa mais estranha. E aí, o dia que você consegue aprender a língua, você fala, nossa, eu já lembrei disso, eu já escutei isso em algum lugar. Então, é tudo uma junção. Então, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E eu falo que ele é plástico. E eu não, né? Ele é plástico. O conhecimento não ocupa espaço. Só que você tem que dar aquela carga para ele. Uhum. Ele é como se fosse assim, um músculo. Se você não trabalha, ele vai atrofiando. É isso Né? mesmo. E eu sempre assisti as coisas legendadas. Sempre, sempre, Mas sempre, até sempre. criança, adolescente. Uma das primeiras séries que eu assisti foi Dr. House. E eu assistia Hum, legendado. Imagina que treta assistir legendado Dr. House. sim, eu Na hora que imagino a eles iam voz falando dele. os nomes dos remédios e Sim. tal, ele falava super rápido. Aham. E depois você vai acostumando, sabe? Aí você vai assistindo filme. Filme é fácil. Ainda É, mais de ação e tal. sim, sim, Só tem sim. explosão e tiro. É. E aí você fica fácil O que eu de ler. sempre falo, assim, às vezes alunos meus perguntam, mas o que eu faço? Eu falo, olha, pega um seriado que você já sabe o que vai acontecer, por exemplo. Tem muita gente que é viciado em Friends, né? Que é Uhum. super Eu antigo. sou Supernatural. Sobrenatural. Ah, então pega. Você já Uhum. sabe tudo que vai acontecer ali. Sei Então, mesmo. você não tá naquela ânsia de querer entender o que vai acontecer, porque você já sabe o que vai acontecer. Então, aí você coloca o áudio em inglês, né? E tenta colocar a legenda também. Porque você já vai saber o que vai acontecer. Então, querendo ou não, você tá lendo e tá escutando ao mesmo tempo ali. Então, você tá linkando as duas habilidades que a gente tem, que é o listening e o reading. Uhum. E aí, a hora que você fala, não, mas eu não entendi nada. Mas quando você começa no aprendizado da língua, aí você fala, eu já escutei isso em algum lugar. Ah, então é por isso que fala tal coisa. Aí parece que vai abrindo uma luz, assim, sabe? Você fala, E ah, tem então hora é que, isso. no assistindo legendado, mesmo você escutando e não lendo a legenda, você sabe o que ele tá falando. Sim, sim. E aí você consegue acompanhar a boca dele, porque o que que é o legendado, na verdade? A legenda tá ali, mas eles não falam tudo certinho, A né? legenda, não. 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 Então, além deles mudarem um pouco, né? Porque eu já vi, falei, gente, muito nome de filme, a hora que você vai traduzir, não tem nada a ver. Você pega, por exemplo, Divertidamente. Se eu não me engano, é Inside Out. Você fala, mas gente, Inside Out é de dentro pra fora. Uhum. Mas aí você entende, porque tá falando de sentimentos, né? De dentro pra fora. Aí eles colocaram Não, Divertidamente. mas vários filmes são assim. Todos, Nossa, todos, não, é todos, milhares de filmes todos. assim. Então, quando você vai aprendendo, aí você vai até assim, falando, abre, né, aquela luzinha ali, você fala assim, nossa, então aquela música não era aquilo que eu pensava. Uhum. Porque tem muita música, melodia triste que não é triste. Assim, o que eu vejo hoje na rede social, assim, é muita gente influencer, muita blogueira que às vezes coloca legenda, música, e não tem a ver com o contexto. Porque às vezes a melodia é uma melodia triste, mas a letra é A totalmente letra é bonita, diferente. ela é sobre romance e É. tal. Pô, E Slipknot é muito isso. sim, É só aquelas máscaras feias, mas eles estão falando umas letras. Eles estão cantando umas sim, coisas muito bonitas sim, ali. sim. E tem muita música também que a batida é legal, só que ela é muito pornográfica. Sim. E sabe assim, você fala. Chris Brown. Chris É. Brown é desse jeito. Então, hora que você entende, e aí você fala, nossa, gente, então é isso, né? Aí vai falando, então. Aí abre aquela caixinha. E eu falo que abre mesmo. E hoje em dia não é mais uma coisa maçante. Você tem a opção de fazer uma coisa descontraída, eu sempre falo, porque a maioria que eu tenho são alunos adultos. O adulto, ele tem a vida dele, ele tem o trabalho dele, às vezes tem a casa, tem filho, tem mil coisas, que é Uhum. diferente da criança ou do adolescente que está só para estudar. Então, a gente tem que entender que o adulto, ele vai entrar numa aula de inglês para ele relaxar e junto com o aprendizado. Então, eu tento fazer uma aula que não é aquela aula maçante, que ele fala, nossa, mais uma Sai coisa, quebrado sabe assim? daqui. Nossa, Aham. mais uma coisa pro meu dia não acabou. Não, eu falo que é terapia em inglês, né? Porque a gente conversa e eu consigo sentir o aluno, eu preciso sentir o aluno, porque você tem um jeito de aprender. Todo mundo tem um jeito de aprender diferente, né? E eu preciso pegar esse gancho para eu te conectar. Vamos supor que eu te pego num dia assim super difícil, eu te pego no final do dia, que geralmente eles têm disponibilidade depois das 6. Uhum. Se eu não conseguir te conectar e a gente bater um papo em inglês ali com uma aula que te engaje, você vai perder seu tempo e eu e o meu. Então, eu falo que o professor é difícil, porque o professor ele tem que ser professor,
Ele tem que ter essa sensibilidade de pegar como que você tá no seu dia. Eu planejo uma aula, mas às vezes eu tenho que mudar totalmente ali na hora, porque às vezes não encaixou do jeito que você tá. E a gente é um pouco terapeuta também, porque quando a pessoa tá para aprender, ela tem várias travas emocionais. Principalmente adulto, falando, nossa, eu já tentei, eu já fiz de tudo, não consigo. E isso é muito uma trava emocional. Então, a pessoa já vem traumatizada com aquela carga e eu preciso limpar isso tudo para falar, calma, vamos começar tudo do zero de novo. Uhum. Tira tudo que você já viu, tudo que você já tentou fazer. E a pessoa vem com aquela carga ali. Então, hoje a gente tem estratégias que a gente chama de... que o ensino da língua adulta é andragogia. É diferente eu dar aula para você e eu dar aula para uma criança. Ou eu dar aula para um adolescente. É totalmente diferente. São abordagens totalmente diferentes. Uhum. E a gente precisa sentir isso e a gente precisa estudar muito para isso. O que acontece hoje em dia? Eu acho que com a internet, ficou tudo muito fácil no sentido assim... A pessoa que consegue um marketing legal, às vezes o background dela é super vazio, mas se ela faz um marketing legal, ela te vende um curso de 3 meses e fluência de 6 meses. Isso aí pra mim é uma armadilha total. Mas, ou eu acho que hoje em dia muita gente já entende que isso é uma armadilha. Mas é vendável, porque você consegue entender que a sua dor é querer falar inglês rápido. Uhum. E às vezes a pessoa fala, nossa, 6 Eu vou me meses esforçar e eu faço. é o que eu preciso. Nossa, online, é gravado, nossa, eu faço a hora que eu quiser. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia, a influência, né? Uma rede social, assim, bem influente, ela toma conta da parada. Total, total. Eu tive um exemplo muito foda disso aí, de um educador físico que veio aqui, o Cadu, da Evolution Gym. Ele tem a academia dele, ele já é professor faz mais de 20 anos, fisiologia do exercício, os Estudou caralho, pra estudou pra caramba. caramba. E aí ele foi num desses, numa dessas, como que fala? Não é congresso. Tipo que a galera da Maromba reúne, que vai só os grandão e tal. Sim. E tinha um cara lá muito mais foda que ele, que esse Cadu. Ninguém tava dando moral pro cara, porque as redes sociais dele não eram tão engajáveis. E tinha um maluco lá, tipo, de 20 anos, 20 barra 21. Ontem. Formou anteontem, tipo, Acontece rodeado de muito, gente. acontece muito. Em todas as áreas, né? Eu fui num congresso agora em São Paulo recentemente e eu falei, eu só vou porque é presencial, que eu queria ter, né, esse face-to-face ali. E encontrei pessoas, assim, excelentes, mas eu encontrei pessoas também, que é o caso que você falou. A gente brinca que a pessoa foi pra Disney e quer dar aula de inglês. Uhum. E a gente fala, gente, o tanto que a gente estudou para estar aqui, para entender, porque o que acontece? Não sei se você já reparou, quando fala assim, eu tenho uma metodologia nova que vai te destravar em 3 meses. A pessoa, para criar uma metodologia, ela tem que ser um linguista, um doutor em língua, e ela ficou anos estudando para ver se aquilo realmente funciona. Eu falo que é uma analogia de uma pessoa que vai criar uma droga nova e ela precisa fazer o teste. Daqui 10 anos ela fala se funcionou ou não. Se não deu nenhum efeito, alguma coisa. Para ela ter tempo. É mais ou menos isso. Então, método de aprendizado é coisa séria. E o que eles fazem? Eles colocam uma sigla que vende. Método não sei das quantas, que vou te destravar. E aí você... Por quê, gente? O cérebro da gente fala... O que esses métodos fazem? Decora. Só que o que eu falo para os meus alunos? Vamos pensar que você não é um celular. Seu cérebro não vai conseguir decorar muita coisa, tá? Você não tem um chip foda ali que você vai conseguir. Mas imagina assim, se muda alguma coisinha na pergunta, aí você já trava. Você colocou uma palavra a mais ali, né? Porque eu posso perguntar como que você tá e posso falar assim, você tá bem? É a mesma pergunta que eu tô te fazendo. Só que se eu mudo isso aqui e você decorou de um jeito, você concorda que você não vai conseguir me responder? Travei. Porque eu decorei, né? E aí você decorou, você travou. Então, quando eles falam assim, eu quero só fazer aula de speaking, de conversação. Eu falo, vamos fazer então? Então vamos conversar. Como que você conversa se você não tem uma base? Então, você não consegue conversar comigo em inglês. Eu não tenho só como eu te falar, vamos fazer uma aula de conversação. Então, vamos fazer um teatro aqui agora. O que é a aula de inglês hoje? A aula de inglês, ela envolve todas as habilidades, né? Então, você vai ler, você vai escutar e você vai aprender gramática, sim. Porque eu não quero... Você até se vira,
Vamos chegar que você vai, por exemplo, você vai na alfândega, por exemplo. Você pode falar igual o índio. A pessoa vai deixar você passar. Agora, você quer ficar falando igual o índio o tempo inteiro? Me vou, sabe assim? Porque é isso que acontece. Se você não tem uma base gramatical, você vai ficar falando igual o índio, vai sobreviver? Vai. Mas é isso que você quer? Então, eu falo isso para os meus alunos. É isso que você quer? Uhum. Então, eu consigo colocar a gramática ali dentro de um contexto que você vai ver todas as habilidades e, ao mesmo tempo, você não vai ficar, nossa, que chato. Não, você aprendeu. Porque a partir do momento que você aprende, você consegue mudar e aumentar seu E vocabulário. você começa a gostar daquilo, né? Isso. Quando E é um não é maçante, você processo. começa a gostar, né? Eles têm que gostar do processo. Porque não adianta, tem que passar pelo processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem é um processo, ele demora. Eu nunca chego assim para os meus alunos, eu tenho uma viagem em 3 meses. Eu falo, legal, você vai se virar em algumas situações, mas você não vai ser fluente em 3 meses nem em 6 meses. Então, eu sempre falo, não deixa para pegar e falar, eu preciso aprender inglês quando você já tem uma deadline de 3 ou 6 meses, porque não dá tempo. Então, às vezes, você tem uma oportunidade de emprego que caiu no seu colo, mas você precisa falar o inglês e agora? Quem que vai fazer um milagre ali para você conseguir falar inglês em 2 meses, 3 meses? Não existe isso. Uhum. Então, eu falo que o inglês, uma hora, vai chegar essa hora que você vai precisar dele, ainda mais hoje em dia. E as pessoas, e a maioria das pessoas que te procuram é pra aprender rápido, assim, né? Todo mundo. Todo mundo? Eu te falo assim, que os adultos é 100%. 100%. Ou eu tenho uma viagem que meu marido precisa que eu vou. E tipo assim, quando que é a viagem? Em dezembro. Sendo que a gente tá, vamos pensar que a gente estava em outubro. Eu consegui um trabalho que eu preciso do inglês. Pra quando que é essa entrevista? Não, vai ser só semana que vem. Ué. Entendeu? Então, não existe milagre, não existe milagre. E tem que entender que vai chegar essa hora que você vai precisar da língua. Então, um adulto que não teve essa base, que não teve, igual eu falo assim, a minha história, eu gosto de contar muito a minha história, porque eu fui aprender inglês, eu tinha 25 anos. E eu falo assim, que foi bom e foi uma dor muito grande, porque o meu gatilho ali para aprender inglês é que a minha turma ali já estava falando inglês há muito... Porque era MTV, lembra de MTV? Tinha clipe, muito antigo. MTV, depois veio o Mix TV. Então era aquilo ali. Só que na época... A gente era nóia pra aprender os rock, né? Então, era Queria... bem isso. Eu quero saber o que esse cara tá falando. Era bem isso. E se você não conseguisse, você não era cool. Tipo, você não era legal. Você não fazia parte do bando, Você não fazia. Uhum. Só que o que aconteceu comigo? Meu pai falou assim, olha, escolhe, você prefere fazer dança ou você quer fazer inglês? Eu queria fazer dança. E foi muito bom. Fiz dança durante minha adolescência inteira. Dança, que dança? Jazz. Ah, tá. Você faz jazz, seu irmão faz basquete. Então, ele não me impôs, tipo assim, você vai fazer inglês. Porque na minha época tinha, assim, era cultura inglesa que tinha em Franca só. Uhum. E, tipo assim, eu tive essa abertura. Só que o que aconteceu? E o inglês da escola era aula vaga. Então, a hora que era aula de inglês da escola, era aula vaga. Porque todo mundo que realmente queria aprender fazia numa escola de idiomas, né? E eu comecei a boiar muito no meu meio ali. E até que eu lembro, numa festa de 15 anos, tinha um grupinho que tava falando inglês pra eu não entender. Eu falei, chega, não quero mais. E aí passou o colegial, tudo. Aí eu fui entrar, e na época não tinha opção, assim, vai fazer aula particular. Não era comum a gente fazer aula particular de inglês. Era aquela turmona, né? Você tinha que entrar na escola de idioma ali, só que eu já tinha 24 para 25, mas eu tive a sorte de ter uma tia minha que trabalhava, falou, não, você vai começar do começo. Você não vai fazer curso rápido, você vai pegar a base. Eu falei, tá. Aí eu entrei, eu tinha 24, 25 anos, a turminha devia ter 13, no máximo 15. Eu falei, tá. Era a tia do rolê. Eu era a tia do rolê, mas foi muito bom. Porque, assim, eu peguei desde aquela basezinha ali, fiz os 6 anos ali. E aí, eu fui começando a gostar muito daquilo. Já entrei na faculdade, junto com a escola de idioma. Fui fazendo a faculdade de letras. E eu lembro quando eu fiz a faculdade de letras na Unifran, era presencial, não existia nada online ainda. E eu tive o privilégio de fazer com 4 alunos. Era eu e mais 3. Então, eu tinha aula particular na faculdade.
E na faculdade a gente aprende muita coisa. Metodologia, linguística. Então, a gente estuda a fundo. Então, por isso que eu falo às vezes, fulano foi pra Disney, vai dar aula de inglês. Gente, é tão mais a fundo que, assim, a gente aprende tanta coisa, metodologia. E, às vezes, eles falam assim pra mim, qual que é seu método? Eu falo, você quer o nome? É raiz. Você senta e estuda. E muito, não é pouco. Só que hoje em dia, vamos supor que você vai fazer aula comigo. Você falou, eu não tenho tempo. O meu dia é totalmente cheio. Eu falo 20 minutos por dia. 20 minutos por dia, eu te garanto o resultado. Ou o dinheiro de volta. Só que você tem que fazer 20 minutos por dia. O que é 20 minutos? Vai para uma academia, faz 20 minutos de esteira, coloca ali um listening, coloca um podcast, você já fez. 20 minutos. E dentro desses 20 minutos, eu dou um lesson plan. Então, é 20 minutos de listening, é 20 minutos de outra atividade. Se a pessoa seguir a risca ali, ela vai começar a falar e a hora que ela vê, ela já tá falando. Então, não fica aquela dor, aquela, nossa, mas é difícil. Não, você já tá falando. E a pessoa tem que aprender também os processos, né? É o processo. Saber respeitar o processo, né? E não querer cada pular tem... as partes. O que eu falo? O que é a vantagem da pessoa fazer uma aula particular? Você tem um processo, eu tenho um processo. Você tem um tempo, todo mundo tem um tempo de aprendizado. E tipo assim, diferente de uma escola, você não tem uma hora para fazer prova no final do ano, para você passar. Você é testado todos os dias. Eu te dou provas todos os dias. Você não sabe que você está sendo testado todos os dias, tá? Tem dia que é mais aparente, lógico. Mas não fica aquela dor, aquela ansiedade de, nossa, eu tenho que fazer isso para passar de ano, por exemplo. Não. O seu processo é diferente do meu processo. Então, você tem seu tempo, eu tenho meu tempo. E não tem certo e errado. Então, eu respeito o seu processo e eu vou me adequar de acordo com o seu processo. E eu falo que hoje só não aprende quem realmente não quer. Só que a pessoa, para querer, ela tem que ter... Ela quer a hora que ela tem um problema ali, entendeu? Ou uma viagem, ou um trabalho. Uhum. Ou até hoje em dia, mãe que precisa ajudar a criança a fazer atividade na escola. Porque mudou isso, né? Hoje em dia, as escolas, elas estão tentando implementar o ensino bilíngue. Mais pulso firme, assim. Então, na minha época era, nossa, era aula bem vaga. fraco, bem fraco. Era aula vaga e tava tudo certo, era aula vaga e ninguém justificava, era aula vaga era mesmo. o tal do lance do verbo to be, foda-se, tipo assim. E o que é o verbo to be? Se eu não colocar o verbo to be hoje num contexto que te interessa, você não vai fixar o verbo to be. Então, o que a gente fala, né, que o ensino adulto? Eu preciso colocar tudo num contexto que te interessa. Se não te interessar, você não vai absorver. É a mesma coisa da gente, por exemplo, você assiste uma live que a pessoa vai falar de emagrecimento. Só que aí ela começa a falar, ela vai para outro lado, assim, e falou muita coisa. Eu vou guardar o que ela falou? Não, eu quero saber o que ela falou de emagrecimento. Aí a hora que ela fala, faz isso que emagrece, aquilo lá eu guardei. Aí você guardou, porque é muito importante para porque você aquilo ali, o seu cérebro meio que fala assim, não, eu não vou gastar energia com o que eu não me interessa. Então, isso me interessa, você já guardou aquilo. Então, é a mesma coisa. A metodologia hoje, eu tenho que fazer coisas que te interessam. Por exemplo, a gente vai fazer uma aula de aeroporto, uma aula de restaurante. A gente vai colocar uma música que você gosta. Você vai entender a trajetória de uma pessoa um artista, por exemplo, que você admira. Agora, se eu colocar aquilo, abre o verbo to be, conjuga ele. Chatão. Não posso traz nem interesse, né? Não vai te conectar. Uhum. Então, você não vai guardar aquilo lá. Imagina você, depois de um dia cheio, eu fazer isso. Abre ali, conjuga pra mim. Não faz sentido. É bem maçante, né? E essas estratégias que você falou aí são interessantes, né? Isso tudo é acompanhar, estudado. tipo, a história de algum ator que eu gosto. Isso tudo é estudado. Isso tudo a gente junta a andragogia, que é o estudo do adulto, com a neurolinguística, né? Uhum. Por que você conecta com aquilo ali? Porque eu tenho que fazer uma aula que te conecte. Senão, você não vai guardar. Não vai ter interesse. E qual que é a maior dificuldade da galera na hora de aprender? Não, assim, cada um tem dificuldades diferentes, né? Mas eu falo assim, a minha maior dificuldade é fazer com que faça extra aula. Você tá ali na aula comigo, mas se você não fizer pelo menos 20 minutos ali depois, você não consegue assimilar tudo que eu te ensinei. Então, a minha maior dificuldade não é nem o aluno falar assim, faz o homework, que é a lição de casa, né? Se a pessoa fizer certinho, ela vai conseguir pegar e assim, deslanchar. Agora, se ela não fizer pelo menos 15, 20 minutinhos por dia,
a gente não consegue sair do lugar. Uhum. Porque você concorda que você fica 1 hora comigo. 1 vez por semana. E se você for me ver só na outra semana, 1 hora, é pouco. É pouquíssimo. Você Eu não eu achei vai. que era mais, na boa. Não, é Achei que muito era tipo umas pouco. 3 horas semanais, assim. Tem aluno que faz 3 horas Eu não semanais. consigo. 1 hora por semana, pra mim, é É pouquíssimo. muito Por mais que o meu pouco. tempo é muito corrido, se fosse fazer uma aula com Então, você uma vez por não, é semana. muito pouco. E eu sou muito sincera. Eu falo assim, eu sou 70%, se eu não for 80%. Então, eu tô aqui pra te ajudar, pra te guiar, pra te passar a teoria, pra te incentivar e pegar todas as suas dificuldades. Mas o resto é com você. É a mesma coisa que você falar assim pra mim, ai, beleza, eu quero emagrecer. E você vai na academia 1 vez por semana? E depois você vai comer McDonald's todos os dias? Uhum. E aí? Entendeu? Então, é a mesma coisa de você ir no nutricionista, você pega a dieta lá, você vai, vou fazer só terça e quinta. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Então, eu falo que eu tô aqui 80%. O restante é tudo com você. E não adianta jogar essa culpa em mim depois. Você sabe que você não fez. E eu fico tranquila. Porque antes eu falava, nossa, não tá dando resultado e tal. Mas eu falava assim, o que você fez? Então, vamos falar? O que você fez? E eu passo hoje, eu tenho uma lista que eu dou de podcast. Tem muito aplicativo hoje. Hoje, se você tem um celular legal ali, você baixa o aplicativo, você tá, por exemplo, esperando uma consulta médica, você já fez um monte de coisa ali. E é super interativo. Não é aquela coisa, nossa, eu preciso chegar em casa, sentar, abrir o livro e estudar. Não, você faz qualquer momento. Isso é a famosa lição de casa? Homework? Sim, Ou não? é o homework. O homework não só é você pegar o livro, porque eu não trabalho com um livro engessado, assim. A minha aula, ela é totalmente diferenciada no sentido, assim, são materiais diversos e uma aula que eu dou pra você é diferente de uma aula que eu vou dar pra outra pessoa, porque você tem interesses diferentes. Ah, eu sou um cara que eu sou zero pra livros. Eu Então, li poucos livros até hoje na minha vida. e Eu existem não vários. aprendo com coisa de livro. Não É adianta. perfil. Então não Entendeu? adianta eu pegar e falar assim, ah, compra o livro tal, abre o livro tal. Não, não vai funcionar pra você. Então eu tenho materiais que eu preciso colocar ali que vai te engajar de uma certa forma e você vai trabalhar sem ver que você está trabalhando num livro. Porque o livro, o que acontece? Ele não é atualizado sempre. E o mundo hoje está muito rápido, acontece coisa o tempo inteiro. Então, a gente teve agora eleições, né, dos Estados Unidos. Uhum. Gente, o que bombou de aula que eu dei por conta das eleições e mudava todo dia. Então, assim, se eu pegar um livro, o livro não vai falar disso, entende? Então, eu tenho hoje os materiais que a pessoa consegue engajar. E não é tão boring, que a gente fala, não é tão chato. E na minha época não tinha essa opção. Pensa, eu tinha 25 anos E era um numa livro sala pra todo mundo igual. e tudo igual, Aham. e tudo igual. E às vezes o livro ele não funcionava, alguma coisa ali, mas tinha que fazer, entendeu? Que por um lado tinha que fazer e a gente fazia e dava resultado que a gente se propunha a fazer. Então essa certa É, o famoso liberdade, esforço, né? essa liberdade também confunde um pouco, né? Porque a liberdade a pessoa acha que não tem que fazer esforço. E o fazer esforço, eu acho que é uma coisa cultural. Eu lembro que tinha um professor de matemática que falava assim. Eu lembro que um dia o carro dele estava aberto, né? E a gente falou, nossa, seu carro está aberto. Ele, não, ninguém vai roubar livro aqui, não. E é verdade. Ninguém rouba livro no Brasil. E tinha um monte de livro ali. Caro! Tudo livro caro. Ele, não, ninguém rouba livro aqui. E é verdade, E é gente. verdade. Uhum. A pessoa, quando fala que tem que fazer um esforço, que tem que fazer uma pós, que tem que estudar, a pessoa já... Por quê? Porque a internet dá essa falsa sensação de rapidez e de tudo muito fácil. É tudo muito rápido hoje. Eu falo, gente, não adianta vocês achar que inglês você coloca na velocidade 2 ali e vai. Nossa, meu Deus do céu. Não vai. Uhum. Porque o nosso cérebro não é assim, né? Então, apesar de estar tudo muito rápido, o processo ainda é um processo. E eu falo, respeita o processo, porque é muito gostoso o processo. Tem que aprender a gostar do processo, super né? gostoso. É igual a academia. No começo, você vai falar, nossa, igual a academia, você vai sofrendo, não vai? Depois que você começa a ver resultado, você não começa a falar assim, nossa, gente, é chato, mas é bom, entendeu? Uhum. E aquilo lá vai entrando na sua rotina. E eu falo que é disciplina, não é motivação. Você não vai ter motivação todos os dias, você tem que ter disciplina. E se você consegue colocar disciplina, você já conseguiu resolver ali o seu problema de, eu falo que 80%. E quando vira um hábito, né? Sim. Aí você sente até falta. Sim. E a hora que você vê o resultado, e a hora que você vê que você entende muita coisa,
E aí aquilo começa a fazer sentido pra você, aquilo é muito recompensador. O que seus alunos te dizem como recompensa, assim? Ah, agora eu só Nossa, assisto filme em inglês, tipo... sim, não, muitos falam de músicas que entendem músicas, seriados, que conseguem ver seriados, mas assim, na parte prática mesmo, eu tenho uma aluna minha que viaja muito, né? E ela falou, não, eu não quero mais viajar com guia e eu ter que fazer aquela coisa ali do guia e tal. Então, hoje ela consegue viajar sozinha e ela se vira super bem. Ela fala, olha, eu sei que o meu inglês não é perfeito. Eu falei, não tem inglês perfeito, porque você tem o seu sotaque, a pessoa que mora na Bahia tem o sotaque dela, e hoje em dia tá tudo misturado. E os americanos têm os deles também. Todos têm. Os do Então, assim, gueto e quem tal. falou que sotaque é falar certo ou não? Você tem que se comunicar. Agora, eu quero morrer quando alguém fala assim, eu preciso fazer aula com um nativo. O nativo tem a didática? Ou é porque só ele é nativo ele vai saber te ensinar? E qual que é a diferença dele ser um nativo ou não? Porque você tem o seu sotaque e você sempre vai ter seu sotaque. Isso não Sim. tem jeito de você tirar. E isso não é um problema, você tem que se orgulhar do seu sotaque, né? E hoje em dia não tem mais esse negócio de inglês americano, inglês britânico, tá tudo misturado. A última vez que eu viajei para fora, eu fui para São Francisco, eu achei que eu estava na China, porque só tinha chinês. E assim, tá tudo misturado, tudo misturado. E chegou uma hora que o inglês não é mais diferencial. Sério? O diferencial é mandarim, se você for ver hoje em dia. Uhum. Porque o inglês britânico, ele tem essa diferença. Tinha essa diferença, né? Ele tem um Mais sotaque pausado. mais carregado, assim. Ele é um sotaque mais pesado e parece que eles falam pra dentro. Ele é mais carregado Tipo, nesse water. sentido. Water. Porque water ou water, É sabe? a Assim, diferença, né? essa é a diferença. Aham. Mas é a mesma coisa se você pensar da gente sair daqui e for pro sul, por exemplo. Eles vão falar tu vai, tu foi. É Uhum. totalmente Vá. diferente. E por exemplo, e tem palavras diferentes também. Por exemplo, metrô é underground. E nos Estados Unidos é subway. Elevador é lift. Elevator. Então, e o underground, né? É debaixo da terra, tipo assim, né? Porque aí você começa a conectar. Quando você entende, você vê que under é de baixo. Uhum. E ground é chão, é terra. Uhum. Então, a hora que você começa... Porque inglês é muito mais simples. Nossa, é muito mais simples. São palavras muito juntadas. mais Igual o simples. pescador é fisherman, Eles né? são muito práticos. E eu Uhum. falo, se você parar pra pensar... A nossa língua que é treta. É muito. Eu não consigo. Se você falar assim, dá uma aula de português, eu fiz a faculdade de inglês e português. Não sei. Não quero nem saber também, pra falar a verdade. Porque eu lembro que quando eu formei, aí teve a reforma ortográfica. Eu falei, nossa, que legal. Eu acabei de aprender tudo, agora mudou tudo de novo. Que legal, né? Eu falei, não. Meu Deus. Então, tipo assim, a nossa língua, ela é totalmente... Ela não tem conexão. E o inglês, eles são práticos. Nossa língua é uma das mais difíceis de falar. Muito. Eu sou comunicador, eu precisei estudar bastante português. Mas, assim, nossa muito. língua é muito mais difícil. É muito. Eu fico pensando, eu falo, gente, o que um estrangeiro que precisa aprender português, eu falo, nossa, difícil, muito difícil. Mas é possível, tá? Uhum. A gente tem uma prima na família que ela é alemã, e ela fala super bem português, mas ela tem o sotaque dela, ela sempre vai ter o sotaque dela. O meu melhor amigo, ele mora na Bélgica. Faz 7 anos que ele mora lá. Nossa. Ele fala assim, irmão, treta é português, velho. É. Aqui agora eu falo francês, inglês Sim. e alemão. E quando você consegue abrir o seu cérebro para aprender uma língua, você aprende 2, você aprende 3. E para outras atividades também, os neurolinguísticos falam que você fica muito melhor para cognição, você fica até melhor no sentido de comunicação. Uhum. Pega uma criança de 4 aninhos, coloca ela numa escola bilíngue para você ver. A habilidade que ela vai ter para desenvoltura de várias atividades é diferente. E aí, a hora que meus alunos falam, nossa, mas eu tô misturando tudo. Eu falo, ótimo, sinal de que você tá internalizando. Porque pega uma criança que tá aprendendo 4 aninhos, assim, eles misturam tudo. Mas esse misturar é que eles estão colocando a língua materna, português e inglês ao mesmo tempo. Isso é bem melhor ainda, né? É bem melhor, porque a hora que chegar na fase adulta ali, eles vão estar aprendendo outra língua. Tomara que não vira o supla, né? Mas aí, beleza. Sim, mas assim, é uma coisa que a gente fala, hoje em dia, as nossas crianças não vão mais passar pelo que eu passei, né? De ter que depois, na fase adulta, ir lá e correr atrás, não.
porque eles já estão tendo um processo diferente nas escolas e os pais que têm consciência já colocam eles numa escola com um professor para fazer e eles vão estar voando com relação a isso, mesmo porque as profissões deles vão ser diferentes, né? Eu tenho aluno que eu não sei nem falar o que ele faz. Ele é um aluno de São Paulo, ele faz transações de multinacionais, o escritório, a matriz é na Irlanda, ele trabalha de home office, e às vezes ele vai para o escritório, mas é totalmente internalizado ali, é o tempo inteiro em inglês. Nem eu sei que profissão que é essa. Não sei, não sei. E vai ter várias profissões que a gente não vai saber nomes, Sim. assim. Já tem, Várias na profissões verdade. vão deixar de existir Sim, e milhares vão brotar aí. E já tem várias profissões assim, que a pessoa, se ela não dominar ali a língua, ela vai ficar muito fora do mercado de trabalho. E a comunicação vai ser o que domina tudo sempre, né? E pra sempre. Sim. E eu falo assim, muitos alunos falam, mas tem o chat GPT. Eu falei, que legal, você vai usar ele super, tá? Mas o chat é um robô. Você quer ficar refém de um robô? E o chat é um robô que às vezes ele não consegue interpretar tudo, porque ele é literal. Né? Então, às vezes, o que acontece com o Google Tradutor, por exemplo, e o chat GPT? Às vezes, você coloca, por exemplo, uma frase que a gente fala meio no sentido de expressão, jeito de falar, e ele pega literal ali, você fala, nossa, o que ele tá falando? Nada a ver com o que eu pedi. Porque ele não tem esse negócio ainda de colocar dentro de um contexto que a gente tem de expressões. Ele não tem um feeling, né? Ele é um robô. Ele não sente. Mas ele super ajuda. No dia que ele sentir, aí fudeu. Aí a gente vai estar dominado, mas sim. calma. Aí ele vai dominar o homem. Uhum. Então, não preciso, porque o meu celular, ele pega e conversa assim. Eu falo, e se o celular acabar com a sua bateria? E aí, o que você vai fazer? E você quer ficar refém disso? Porque o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, o conhecimento te dá independência, te dá segurança. Depois que você consegue isso, acabou. Você não precisa de robô, de internet, de nada. Você vai partir para outra, você vai aprender outras coisas. Só que a pessoa, para entender isso, é na dor. É a hora que ela precisa passar por esse processo. Fala, nossa, agora eu preciso realmente do inglês. Uhum. Só que quando a pessoa pensa nisso, às vezes ela tem um tempo curto para querer, né? Para conseguir o objetivo dela. Então, eu falo, olha, começa a construir sua casinha, sua base ali, que uma hora vai apertar e você vai precisar. E é aí que a pessoa começa a entender. Uhum. Mas cada um tem seu tempo, eu falo. Depende, cada um tem seu tempo. E tá tudo certo, E assim, aproximadamente, qual que é esse tempo? Um aluno seu, ele entra e sai falando inglês, sei lá, um ano? Depende. Sim, um ano já fala muita coisa. Se a pessoa fizer certinho, vamos pensar assim, 2 vezes por semana, fazer aqueles 15, 20 minutos, a pessoa já conseguiu um básico legal ali. Que consegue viajar, consegue pedir coisas em restaurante, comprar certas coisas. Só que eu falo que inglês, ele é igual atividade física no sentido assim, você tem que ter uma constância. E se você parar, não é que você perde tudo, né? Se você parar de fazer aquela... Nem que se for uma aula de conversação ali, o que acontece? Você vai meio que atrofiando e você vai ficando muito inseguro. Aí essa insegurança faz com que você ache que você não sabe. Então, você precisa praticar e escutar o tempo inteiro. O tempo inteiro escutando. Hoje não é difícil, porque a gente tem tecnologia para isso. Mas, por exemplo, se você faz academia e para, você não sente que você perdeu tudo? Só que você volta, você não tem a sua memória muscular? Uhum. Mesma coisa. A hora que você volta àquela certa constância, você tem aquela memória. Então, eu tenho uma amiga que falou assim, nossa, eu fui viajar, você sabe que eu me surpreendi? Porque eu achei que eu não falasse nada. Eu falei, mas você fez inglês quando você era mais nova? Fiz, eu formei, tenho meu certificado, tudo, eu consegui me virar super bem. Eu falei, então, você tá vendo que o seu cérebro, ele armazenou sua base ali. Por quê? Porque você tem sua base. Você não decorou, você tem sua base. Agora, o que você precisa de prática? Então, a gente vai praticar tudo que você já sabe, vai lapidar algumas coisas que você tem dificuldade, e aí eu falo que você vai voar, entendeu? Aí não tem limite. Então, acontece muito isso. Entendi. Bom, vamos lá. E qual que é a importância hoje do inglês? Do inglês. Porque tem gente que ia falar, às vezes eu nem vou viajar. Exatamente. Depende, assim, hoje a gente pensa tanto no sentido profissional, né? Mas vamos pensar que a pessoa fala, eu não vou trabalhar com inglês, nada disso, né? Mas vamos pensar numa pessoa que, às vezes, uma mãe hoje, que ela tem um filho, né? Ela vai precisar ajudar aquele filho numa tarefa,
Ou ela vai precisar ajudar aquele filho numa situação, porque hoje em dia as crianças já saem falando. E a criança, quando ela é exposta a isso, é muito mais rápido, né? Então, você vai falar, eu não vou ter uma viagem, mas e aí, você não quer fazer parte do mundo? O mundo, ele é totalmente internalizado. Então, ele é totalmente assim, você hoje tem a internet, você tem as mídias sociais, você tem o chat GPT, tudo isso gira em torno do inglês. Né? Então, o inglês, eu falo assim, que se você não pegar essa sementinha e plantá-la devagarzinho, você vai ficar fora do mundo. Então, você vai ficar totalmente alienado em todos os quesitos, sabe? É no quesito, assim, de uma rede social, de uma influencer, ou de uma notícia que aconteceu, ou de uma história que você ficou sabendo lá fora e você quer entender o porquê. Então, igual eu te falei, não é mais um diferencial. E a gente tem como correr atrás disso, sim. E de uma forma prazerosa, não aquela coisa maçante. E mesmo os mais velhos? Sim, principalmente os mais velhos. Os mais velhos, eles têm controle do tempo no sentido assim, você quer saber? Eu consigo assistir 3 episódios de Netflix, então eu vou assistir 2 e vou fazer uma aula de inglês. Sabe assim? Porque tempo tem. Você consegue arrumar um tempo para você ver seu episódio ali. Em vez de você ver 3 em seguida, vê um e coloca uma aula de inglês ali. Eu não consigo mais ver 3 episódios seguidos de Netflix. Qualquer série que seja hoje em dia, eu não consigo mais. Hoje eu assisto um filme hoje em partes. Jura? Juro por Deus. Não, eu consigo. Não consigo. Eu consigo assistir, tipo, um episódio no máximo de 1 hora, assim. Nossa. Se for um filme de 3 horas, tem que assistir em 3 partes. Sério? Não consigo mais, eu não paro mais. Entendeu? Entendi. Lance de ser... Quando eu virei empresário, assim, eu não consigo mais ficar tranquilão no sofá. Exato. Eu te entendo. Porque aí fala, você é dono do seu negócio. Aí eu falo aí que você vai trabalhar, né? E não tem hora. Não tem hora. Eu falo também, hoje eu sou dona do meu negócio. E eu não tenho hora. Às vezes eu tô ali no celular, ali resolvendo, conversando com o aluno, já é mais de 9 horas da noite. Então, eu te entendo quando você fala. Eu coloco série pra me assistir, pra poder comer assistindo e tal, e pra poder pegar no sono. Aí na hora que eu tô quase dormindo... Não, pra dormir é muito bom. Eu desligo a TV e vou dormir, entendeu? Eu gosto pra A dormir. última série que eu assisti foi Pinguim. Foi, né? Nossa! Muito boa. Muito boa. E o inglês deles foi diferentão também. O jeito dele falar, assim... Tem várias. Um sotaque de gangster, sabe? Um negócio, adoro coisa de gangster. Peaky Blinders, assim. Tipo, o sotaque dos britânicos lá. Foi bem legal de assistir. E é uma coisa que te interessa. Então, você já teria que ir pra esse lado. Você já teria que pegar uma série que te interessa ali pra você falar, não, essa aqui eu curto. E vai e assistir ela toda. Você pega o áudio em inglês, a legenda em português. E depois você coloca o áudio e a legenda em inglês. Os dois em inglês? Sim, porque você já vai saber o que vai acontecer. Então, você não vai ficar naquela ânsia, aqui eu não entendi. E assim, eu gosto muito de coisa de gangster e de zumbi, né? Zumbi quase não tem diálogo. Não. Não, tô falando o zumbi em si, os humanos, né? A treta da série de zumbi são os humanos, não os zumbis. Sim. E eu gosto muito de série de gangster, é o que eu mais gosto. E eles falam bem pausadamente, assim. Sim. Sabe? Eu falo que quem quer pegar, assim, pra entender melhor, Friends é muito legal. Tem uma série muito legal também, que é Emily in Paris, que é um inglês mais tranquilo. Tem uma série The Chosen também, que eles falam inglês um pouquinho mais pausado. E eu falo, olha, evita séries que é muito específica, igual séries de medicina. Nossa, vai falar Dr. muito, House era treta. vai falar muita coisa específica. Na hora que ele ia falar o nome de um remédio, assim, eu tinha que voltar, tinha hora. Sim, então evita esse tipo de série muito específica, assim, e pega mais uma coisa coloquial do dia a dia ali, mais tranquila pra você. Eu falo pras pessoas, assim, que gostam de Frank Sinatra, eu falo, coloca que você vai conseguir entender o que ele fala, porque ele canta pausado, entendeu? Então, a pessoa vai pegando coisas ali que interessam no dia a dia e ela vai conseguindo conectar. E a hora que ela entende, ela fala, nossa, então é isso. Aí, na hora que ele tá traduzindo, tipo, um rap do Eminem, aí ele ficou bom. Sim. Né? Porque o bicho fala rápido. É impossível, né? Nossa. Impossível. Até pra gente, assim, igual eu falo, gente, eu também viajo, eu tenho minhas dificuldades também, porque eles falam muito rápido. Só que qual que é o segredo? Você saber falar pra pessoa, falar, olha, eu não sou daqui. Eu sou estrangeiro. A pessoa já fala e a pessoa que é nativa, ela já vai entender e a conversa vai mudar totalmente. É o que você falou, né? Não é a questão do sotaque, é a questão da comunicação. Porque
pensa, a pessoa que é nativa, ela só sabe aquela língua dela ali, provavelmente. Então, ela também não é um poliglota ali. Então, ela quer comunicar com você. Ela já vai falar mais devagar para ter uma comunicação ali. Então, o que que acontece com as pessoas? Elas travam muito por conta do emocional. Só falam assim, nossa, a pessoa não vai me entender, ou então eu não vou conseguir falar, eu tô nervosa. Tá, porque quando a gente trava, dá um bug no cérebro mesmo, né? Mas a partir do momento que você consegue falar frases que te deixam mais tranquilo, no sentido assim, eu não sou daqui, você pode me ajudar? Você pode falar um pouquinho mais devagar? E a pessoa fala mais devagar, ela já vai dando uma baixada na adrenalina e ela consegue ter um diálogo e ela flui, ela passa daquela situação de medo ali. Então, eu falo que o aprender a falar inglês é nesse sentido de te deixar apto para você se comunicar e para você se virar. Uhum. Então, não vai achando que você vai falar, nossa, eu vou conversar muito, não sei o que, eu vou entender tudo. Não, nem é para você entender tudo, é para você se comunicar. E sair de situações que você precisa ser mais independente. Então, e na hora que você começa a falar, tipo, speak slowly, né? Fala, tipo, fala devagar. Um repeat, please, que você fala, já... Acabou. Entendeu? E a pessoa começa a gesticular também, né? E aquilo ali, você vai comunicando, e aquilo ali já fala, nossa, peraí, não tô tão assim, entendeu? Não tô tão lascado nesse sentido. A pessoa vai gerando essa comunicação. E tem a empatia. Por exemplo, tem gente que vai pra França e os franceses não gostam mesmo de ajudar. Mas aí é mais específico de lá. Eles dizem que lá é um país bem racista mesmo, e eles são meio nervosos, eles assim. falam assim, por exemplo, Paris é a cidade mais visitada do mundo. Eu acho que eles estão de saco cheio de todo mundo ir pra lá. E aí eles falam assim, nossa, eu não vou te ajudar, entendeu? Mas aí o que eu falo? Você sabendo falar inglês, você não precisa da empatia dele. Você precisa se comunicar para você resolver o seu problema Você ali. não tá pedindo ajuda. Exato. Entendeu? Então, você se livrou do seu problema ali, tá tudo certo. Mas é tudo uma questão da pessoa entender o porquê. Para que ela vai precisar daquilo. E para ela ver assim, nossa, que legal, eu consegui. Eu consegui ter, assim, a minha independência, eu não dependo de ninguém. E isso é um processo mesmo. E você tem algum aluno que mora fora? Tem uma que mora no Panamá. No Panamá. É. Lá eles falam que língua? Espanhol. Espanhol. Porém, ela começou a fazer inglês, que eu acho que por conta de parada lá, né? Por exemplo, você vai para Orlando, tem muitos voos que param lá. Ela falou que é muito americano. E essa minha aluna, ela tem um salão de beleza. Então, às vezes, nessa conexão, as mulheres vão muito pro salão. E ela falou, nossa, eu não tô entendendo nada. Porque é inglês, né? Uhum. E aí, ela começou a fazer inglês e espanhol, porque ela é de Franca. Ah, tá. E ela foi parar lá no Panamá. Então, ela faz as duas línguas. E ela até me mandou uma mensagem essa semana falando, nossa, eu consegui conversar com uma senhora que veio aqui. Eu não estava entendendo o que ela estava querendo fazer, não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou, olha, você não sabe, você salvou meu dia. É porque, assim, no salão de beleza é um negócio bem específico, né? É. A mulher chega lá, ela quer o corte de cabelo dela do... Você tá mexendo com a autoestima, tem pessoas que não têm paciência. Geralmente a pessoa tá fazendo uma ponte aérea ali, ela precisa ir daquilo rápido. E a pessoa precisa se virar ali pra entender o que a vamos se pessoa dizer, que cabelo de mulher não é coisa rápida, né? Não. E assim, É menos demorado que fala. É super. Então, são situações assim que precisa mesmo se virar e não que ela precisa ser fluente ali pra falar igual um nativo, não. Ela precisa resolver o problema da cliente dela. Uhum. E ela resolvendo o problema da cliente dela, ela tá naquele processo. Ela vai ficar melhor. Então, quanto mais ela vai fazendo, mais ela vai ficando melhor. E você já chegou a viajar muito? Não, eu viajei... Meio irônico, né? Sim, mas todo mundo acha que pra falar inglês tem que viajar. Não, você viajar mesmo pra fora. Sim, de hobby, assim. Não, já fui pra Disney. A última vez eu fui pra São Francisco, que foi antes da pandemia. E assim, o que aconteceu? Foi até engraçado quando eu fui pra São Francisco que... Por quê? Pra quê? Férias só? Assim, na época meu irmão morava lá. E aí eu fui lá visitar ele. E eu fiz uma conexão que eu parei num aeroporto de Denver, que é um dos maiores do mundo. Eu sei pelos filmes. Sim. E aí eu me perdi. Eu falei, você quer saber? Foi bom, porque agora eu vou ver. Eu preciso me virar, né? Uhum. E aí eu me perdi.
E aí eu fui pedir informação, tudo, minha mala foi extraviada. Aconteceu de tudo nessa viagem. Eu fui parada em todos os pontos da alfândega, da imigração, fui parar na salinha. Então, tudo que Você podia tem meio acontecer... cara de terrorista mesmo pra te Não, parar, tudo né? que Pelo podia amor de acontecer. Eu Deus. falei, gente, eu devo ter mesmo, porque abriram minha mala pra ver o que tinha. Eu falei, né, não entendi. Eu acho que é porque eu tava viajando sozinha. E como eu tava viajando sozinha, não sei se eles pensam, ela vai, não vai voltar. Não entendi o porquê. Eu sei que eu fui parar em todas as salinhas. Foi um teste. Foi. E aí falei com a Polícia Federal, expliquei o que tinha dentro da minha mala, expliquei. Então, aquilo lá foi, eu falei, gente, e mesmo eu sabendo falar, eu fiquei nervosa, porque eu falei, o que tá acontecendo, né? Do nada, ter que falar com a polícia lá de fora. Sim. Mas foi bom, porque eu falei, nossa, realmente, imagina se eu não soubesse falar. Nossa, meu Deus do céu. Eu ia estar até hoje no aeroporto de Denver ali, sabe, assim. Mas é situações que a gente fala, nossa, a gente precisa disso pra gente poder se safar de algumas situações mesmo. E eu passei por tudo isso. Passei por tudo isso. Mas não quer dizer que pra você ser fluente, você precisa fazer intercâmbio. Não é isso. Você não precisa. A gente tem linguistas, a gente tem totalmente capacidade de aprender e ter pronúncia boa estando dentro do país, e você não precisa de jeito nenhum sair daqui para fora ou falar com um professor nativo. Não, não precisa. É claro que se você fizer um intercâmbio, tiver lá o tempo inteiro escutando, você vai dar assim, né? Vai dar um boost no seu idioma e você vai voltar querendo falar mais. É porque realmente tá forçando todo 100% do tempo, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu tenho alunas adolescentes que vão fazer o high school, que é o colegial, coisa de 6 meses, elas voltam, elas falam, nossa, eu quero continuar fazendo, porque, tipo assim, e elas voltam com o inglês, assim, maravilhoso, porque o tempo inteiro escutando. E eram alunos, assim, que não abria um aplicativo, sabe, para fazer uma liçãozinha ali. Ficava só naquela 1, 2 horas ali comigo e não fazia mais nada. E a hora que volta, já fala, nossa, eu preciso fazer, agora eu quero fazer outra língua. Aí, não, vou fazer francês, vou fazer italiano. Então, aquilo lá é muito estimulante. Isso também é uma pequena dica, né, pra galera. É você ter os aplicativos no seu telefone em inglês, né? Sim, meu telefone, ele é todo em inglês. O meu também. E te força. É um jeito de te forçar, porque você, querendo ou não, você vai é super intuitivo ali, né? E aí você já sabe o que significa cada comando. Então, tudo meu que eu tenho de eletrônico, assim, é tudo Os únicos aplicativos no meu telefone que não tá em inglês é o banco. Porque também vai que eu faço uma cagada, né? Mas, tipo assim, tirando isso, tudo em inglês. Sim, é ótimo. Eu falo, já muda, na primeira vez, eu falo, muda seu celular pra inglês. E o engraçado é que, tipo assim, países de primeiro e segundo mundo, é normal, né? O pessoal falar inglês. Não, super. Tanto é, igual eu tô te falando, essa prima que a gente tem da Alemanha, ela é bilíngue, né? Ela fala inglês, alemão e português. Então, é super normal. É francês e inglês. Então, até na África, tem um idioma deles ali super diferente em inglês. Muita gente tem o nosso português também em inglês, né? Nosso não, né? O português de Portugal, não sei. Angola. É um mistureira ali, mas dá pra entender. Tem gente que sai pra fazer trabalho voluntário pra África pra dar aula de inglês. E às vezes sai aprendendo mais do que foi ensinar, né? Mas é tudo inglês. Tudo é inglês. E igual eu te falei, tá tudo muito mais fácil hoje. E tudo tem inglês. Você pega uma camiseta. Eu já vi muita influencer falar de frase de camiseta errado. E coisa boba, assim. E tem uma coisa que muito engraçada que a gente fala thanks, né? De obrigado. Mas quando você fala obrigado a Deus, você fala thank God, sem o S. E a inteligência artificial não entende isso. O que eu vejo de hashtag thanks God, não sei quem, eu falo, dá até uma dorzinha, assim. Porque são coisas que só quem estuda realmente sabe. É sem o S. Sem o S, é thank God. Puxado mais pro F? Sempre, se você não fizer com a língua no meio do dente, você faz um F de faca que passa. Eu falo para os meus alunos, porque às vezes você esquece de fazer a língua presa, né? Que é do TH. Mas faz um F de faca que é melhor do que não fazer. Então, fala thanks or thanks. Passa. Não é o 100% correto, mas passa e tá tudo bem. Nada de colocar um pouco do T ali. Não. E o inglês, ele é muito assim, ó. Tudo que tem final, você nunca vai ficar falando o final dele, né? Por exemplo, good. Você não vai falar good. E tem gente que fala good. Muito. Esquece esse D, fala good. Você vai ver que quando você escuta alguém falando, ele fala good. Ele nem falou o D,
Você nem escutou o D. Então, essa relação com a pronúncia também, você vai aprendendo isso quando você vai praticando e escutando. Por isso que eu falo, escuta bastante. Uhum. Porque a sua pronúncia depende da sua escuta. Aí é a parte ativa da parada, Sim, né? sim. É o falar e o que escrever. É o ativo? O ativo é quando você vai produzir. Você só produz depois que você tem muito input, né? Que você coloca muita coisa. Muita leitura, muito escutar, muito listening para você poder produzir. É a história do bebezinho. Se o bebezinho não escuta, ele nunca vai falar. Ou ele vai falar depois que a mãe colocar um aparelhinho, Uhum. né? Então, você tem que escutar para você produzir. Você vai produzir 100% correto a primeira vez? Não. Você vai só melhorando, né? Mas tudo isso é um processo. E esse é o processo também do seu ensino, né? Sim, sim. É mais o escutar antes para depois começar a falar, né? Na aula você tá escutando, você tá lendo, você tá falando, porque eu preciso que você fale, a gente tá conversando junto, né? Então, é tudo isso um compilado desses 4 skills que eu falo da língua. E no final, a pessoa tá fazendo uma aula de conversação que tem tudo isso junto, né? E no final ela fala assim, vai falar muito? Não, ela vai falar gradativamente. Né? E quando a pessoa tira essa amarra do psicológico, do emocional, essa trava, não tem problema errar. Eu falei, quem falou que não é para errar? Você vai errar. E qual que é o problema de você errar? Não tem problema nenhum você errar. Você está se comunicando, você vai errar para você poder aprender. Então, a hora que ela tira esse peso, essa pressão, nossa. Aí eu falo que o meu trabalho é muito mais fácil, fica tudo muito mais leve, né? Muito mais leve. E você não tem vontade de morar fora daqui? Já tive. Hoje em dia, assim, eu sou casada, tenho filho, então, assim, eu tive isso quando eu era solteira, né? De morar um tempo fora. Eu arrependo de não ter ido fazer um intercâmbio, que eu quase fiz um intercâmbio no Canadá. Eu arrependo de não ter feito. Na época era a eleição de Dilma e Aécio. E aí... 2014, sei lá. mais ou menos. E aí o dólar aumentou, assim, do nada, né? A eleição foi muito alta, assim, aí eu não fui por conta disso. Porque o dólar deu muito... Mas eu arrependo. Eu falo, se fosse hoje, eu teria ido. Porque hoje é mais difícil pra mim, né? Mas eu falo, assim, que o meu filho, se tiver oportunidade, e se Deus quiser ele vai ter, ele vai, sim, ficar fazendo intercâmbio fora. Seu filho tem quantos anos? 7. 7? Uhum. Pequenininho ainda. Mas você vai ver, a cabecinha deles é diferente já. O mundo, né, hoje, eles já são totalmente educados diferentes. Então, você vê hoje menino de 20, de 19 anos que já está fazendo fortunas no digital. E não faz se não tiver o inglês ali, alguma coisinha ali, ele vai precisar se virar. Antigamente, pra fazer isso, tinha que ser herdeiro. Sim, sim. Hoje eles já saem muito desenvolto, eles já sabem mexer nas ferramentas, eles já sabem, sabe, mexer no digital muito melhor. Mas é igual eu falo, né? Essa é a evolução da vida, né? Da vida. O seu filho, ele tem que ser mais inteligente que você um dia. Sim. E o seu neto tem que ser mais inteligente que o seu filho. E assim outras vai. habilidades. Se a gente não ser mais evoluído, acaba o mundo. Não. Estaciona, né? Por mais que pareça que o mundo tá um pouco mais... Por mais que pareça que o mundo tá um pouco idiota hoje em dia, sim. Eles são mais inteligentes, sim. Sim. Eles têm, se você vê, bebê já nasce diferente. Meu filho não tem nem 4 anos, ele já entra no YouTube, isso já coloca o vídeo que ele quer, Exato. Já tira o comercial, é porque o meu YouTube é pago, mas se estiver na casa dos meus pais, ele tira o comercial, entendeu? Exato. Muda pro outro vídeo, Sim. passa o vídeo pra frente, então ele já sabe tudo. Tem coisas que o meu filho me ensina no celular, e não foi eu que eu não vi ele aprendendo isso, simplesmente eles fazem isso. Uhum. Tem um lado ruim? Tem, tanto é que a gente vai ver isso daqui a pouco, que é o fato deles não terem paciência pra esperar. Porque na minha época eu tinha que esperar o desenho que eu queria, tinha um horário pra passar o desenho. Comercial. Tinha o comercial, não era uma coisa que eu punha lá pra assistir. Hoje em dia as crianças não têm paciência. E isso me prejudica muito no meu trabalho, porque os meus alunos não têm paciência também. Eu falo, gente, o processo é um processo. Não é porque o mundo tá velocidade 2 que a sua cabeça vai mudar, entendeu? Uhum. Que o processo vai ser esse. Então, isso pra mim é difícil, eles entenderem que, olha, esse negócio de fluência de 3 meses, esquece. Isso não existe, você vai pagar o curso ali, vai ficar ali, você não vai conseguir. Não tem como, não existe milagre. Mas as crianças nasceram diferentes e eles já têm habilidades diferentes da gente.
E igual você falou, é uma coisa cíclica, né? O neto vai ser diferente e assim por diante. É sobre isso, né? É bem doido, mas a gente tem que entender e a gente tem que tá apto para aprender também. Uhum. Porque às vezes a gente é meio congelado, fala, não quero aprender. Mas e aí, você vai ficar parado? É complicado. O mundo tá girando, tá todo mundo a 200 por hora. E aí, você vai ficar parado? Tá acontecendo. Eu tenho alunos médicos também. A maioria como que fala? De pós, de mestrado, é tudo em inglês. Já veio muito médico aqui, tá? Sim. Eles disseram, assim, que até chegar aqui, algum livro, alguma coisa, demora 2, 3 anos traduzido. Sim. Então, deve ser por isso que eles estão aprendendo. Às vezes eles precisam fazer o artigo científico. Por exemplo, teve uma aluna que falou, esse artigo científico da creatina. Eu ia falar disso agora. Teve um cara que veio aqui, o Dr. Heitor, ele falou disso. Os artigos saem em inglês, demora um tempo. Teve um da creatina que ele teve que aprender meio que o inglês para poder traduzir. Porque você vai em congresso internacional, por exemplo, tá tudo lá. Eles podem até fazer a palestra traduzida, mas o artigo científico pro cara pegar e sentar e estudar é tudo em inglês. Uhum. Então, tem muito médico correndo atrás, assim, né? Dessa parte, assim, nossa, eu preciso fazer não sei o quê, porque eu tenho esse congresso em inglês. É tudo em inglês. E voltamos para aquele lance, né? Todo mundo fala inglês, né? Sim. Primeiro mundo, segundo mundo, eles falam inglês. Então, tipo assim, ou vocês se viram e aprendem. O Brasil, a gente tem essa cultura, né? Que a gente não foi muito incentivado a estudar, né? Ainda mais uma segunda língua. Agora que a gente tá, eu sinto isso, que agora que tá tendo essa necessidade maior, que eles estão percebendo, né? Mas se você realmente quer crescer, eu tenho alunos que, por exemplo, vendem sapato na 25 de março para chinês. E como que eles conversam? Inglês. Você já viu chinês falando inglês? Você fala, cara, peraí, né? Se você acha rápido, a hora que o chinês fala inglês, só que ele tem que entender que você não é chinês. E aí você começa a falar as frases para falar, olha, vamos conversar. Então, eu tenho aluno que trabalha com representação de sapato no 25 de março, precisa falar inglês. Então, sabe, assim, vai chegando uma hora ali que vai tudo é China hoje. E tudo é inglês. Então, eles vêm pra cá também, eles falam inglês, não é chinês. Alguns é mandarim, mas quem que fala mandarim hoje em dia? Pouquíssimos, Nossa, né? difícil. Difícil também, né? Pouquíssimos. Tanto que eles teve que se virar pra aprender o inglês também, né? Sim. Do mesmo jeito que a gente precisa se virar pra aprender. E pra eles, tudo certo. Porque eles estão muito mais à frente. Que eles têm uma cultura de aprender é bom, né? Sim. Não falando mal dos BR. E eles são muito exigentes com eles mesmos, Eles, né? os japoneses, né? São bem exigentes. Sim. Portugal, muita gente foi pra Portugal e precisa falar inglês. Eu falei, nossa, que engraçado. Aí eu fui pesquisar. Lá é inglês também. Tem o português de Portugal, mas a segunda língua é inglês. E mesmo assim, não é igualzinho o nosso, não. Não é muito igual, diferente. É uma falsa impressão. Igual você falar que espanhol é mais fácil. Uhum. Escutam o espanhol conversando mesmo. O inglês é muito mais fácil. Muito mais fácil. E o espanhol também acho uma língua bem bonita, assim. Sim. Eu também acho. Eu já tive um conhecido que veio de Portugal pra cá. E ele demorou a se adaptar pra falar o nosso português, assim. E algumas palavras, assim, passava bem batida, assim. Você falava, mano, o que você tá falando? É bem diferente. Aí começava as gesticulações e tal. Eu tenho um vizinho que eles foram tentar a vida em Portugal e a empresa que ele ia trabalhar precisava do inglês e não do português de Portugal, né? E aí eles precisaram correr meio que contra o tempo, assim, para passar no processo seletivo. Conseguiram passar na primeira etapa, na segunda travou. Porque foi a hora que passou ali no teste, né? A hora que foi falar o speaking ali. A parte ativa do negócio. Não passou. Mas aí, hoje em dia, lógico, eles estão fazendo aula, curso de inglês lá, enfim. Mas é igual eu tô te falando, a gente roda e a gente... Cai no inglês de novo. Cai no inglês de novo. E assim, na sua parte de ser professora, faz quanto tempo? Porque, vamos do início, tá? Você aprendeu o seu inglês... E qual que chegou a hora? Tipo assim, agora eu vou... Não, aí foi natural, porque eu comecei e aí eu entrei na faculdade. Da faculdade eu fui fazer estágio. Você fez letras? Isso. Tá. E aí eu fui começar a fazer estágio. A hora que eu vi, eu já estava estagiando e já comecei, né? Eu quase fiz letras. Sério? Em 2011.
Eu passei no Enem, Ah, mas eu tive umas dificuldades familiares, aí eu aham. não fiz faculdade. Hoje em dia, tem letras online, é bem mais tranquilo, a carga horária ela é bem mais tranquila, mas eu falo que é uma faculdade que você não perde, no sentido assim, você sempre vai usar ela no sentido, uma língua extra ali, você vai entender até o português, na sua profissão mesmo, o português, assim, para você saber, tem o curso de oratória dentro do curso de letras, então é muito bom para a vida. Foi uma faculdade, assim, que eu achei para a vida mesmo. Não é uma faculdade que às vezes você fala assim, ah, não vou trabalhar com isso, não tem nada a ver com isso. Não. E aí eu fiz a faculdade, e aí eu comecei. Eu lembro que depois que eu formei, eu fui trabalhar na Ford, aí eu saí totalmente. Eu fui trabalhar com vendas de carro, e falei, não. Fiquei um tempo lá, fui trabalhar numa agência de intercâmbio, que tinha a CI aqui em Franca. Aí eu comecei a trabalhar com intercâmbio e preparar meninas para fazer o intercâmbio de au pair. Aí, que é outra questão também, que aparece muitas meninas pra mim, eu vou fazer intercâmbio de au pair, preciso passar na entrevista. Eu falei assim, tá, você fez inglês? Não. E aí, como que você vai passar numa entrevista de trabalho em inglês? Então, elas têm essa dificuldade de entender também que elas precisam do inglês para trabalhar fora de um país e comunicar com a família ali, porque elas vão ser babá de uma família. Uhum. Então, é um público difícil nesse sentido de falar, olha, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar para você passar nessa entrevista. E aí eu comecei a trabalhei na CI, preparando as meninas para fazer a entrevista de au pair. Depois trabalhei nas escolas, trabalhei no CCB, depois trabalhei na Toulouse. Aí chegou a pandemia e fui para online. E aí, a hora que eu fui para online, todo mundo foi para online e ninguém mais quer sair do online. E funciona, o online hoje funciona. Porque a gente tem ferramenta. Quando você tá online, você tá eu e você ali online, nada te distrai ali, não tem nenhuma distração. Então a gente consegue render. Tem a A questão da gente timidez também, né? exatamente. A pessoa consegue se soltar mais. A pessoa tá num ambiente mais confortável para ela. Então acho que por isso que as pessoas não querem voltar pro presencial. Mas eu falo, gente, é opcional. Eu dou aula tanto presencial quanto dou aula online também. Então isso depende da pessoa. Então faz uns 3, 4 anos que você é professora. Não, eu formei em 2011. Não, assim, do online. Ah, do online sim, Foi na desde a época de pandemia. pandemia. Exato, do online sim. Uhum. Do online sim. 2020, né? Foi Exato. 2020 quando estourou, né? 2020. Uhum. E foi só aperfeiçoando, porque a gente teve que entender como que funcionava o ambiente online. Eu tive que fazer cursos para entender o que é uma educação online, para eu poder te ensinar online, para ver o que funciona ou não. Porque, igual eu te falei, tem vários perfis. Você aprende de um jeito, tem outras pessoas que aprendem diferente, e tudo isso no ambiente online. Por exemplo, dar aula para criança online é totalmente diferente. Porque eu não posso deixar a criança ali se dispersar. Só que o engraçado é que a criança já nasceu no online, entendeu? Então, para eles ali é um ambiente totalmente normal. É Então, aconchegante, né? hoje em dia, eles me ensinam várias ferramentas. Eles, olha, tem essa ferramenta aqui. Aí eles desenham na minha tela, me ensinam várias coisas. Agora, o adulto, ele teve que se adaptar, sim, ao online, mas ele viu que é super possível. E tem um preconceito do online também. Às vezes a pessoa fala, não, pra mim não funciona, não consigo. Tem uma aluna minha que falou, não consigo. Aí ela teve que fazer uma operação no joelho, ela teve que fazer um online. Ela falou, eu não vou mais voltar. Eu falei, eu sabia. Mas acontece. Uhum. E cada um é cada um, né? Depende também. E desses 13, 14 anos aí que você é professora, qual que é a real importância do professor? O que você pode falar com isso? Eu falo que o professor, ele é igual, por exemplo, a gente tem aquelas compras que a gente faz online, que você coloca uma coisa no carrinho e vai fazer o check-out, né? Eu falo que o professor, ele vai te fazer o caminho para você chegar onde você quer. Então, você quer finalizar sua compra, eu vou te ajudar. No sentido assim, eu preciso te motivar, eu preciso ver quais são suas dificuldades, eu preciso aumentar suas habilidades, eu preciso lapidar suas habilidades. Tudo isso, se você não fizer com o professor, se você pegar, por exemplo, um curso gravado, que você não tem um contato ali com o professor, se você tiver uma dificuldade, às vezes você vai parar na dificuldade e vai desanimar. Então, o papel do professor é ver quais são as suas dificuldades, te ajudar nessas dificuldades e no sentido, assim, de sempre de te incentivar e de fazer um método que você aprenda melhor. Então, às vezes, eu te ensino de um jeito que eu já vi que não funciona para você. Eu preciso me encaixar no seu jeito
de aprender. Uhum. E isso é muito pessoal. Então, às vezes, eu vou te ensinar o verbo to be de um jeito, eu vou falar, não tá funcionando, peraí que eu preciso Mudar modificar. a minha estratégia. E isso o professor particular faz. Agora, se você entrar numa escola, o professor não vai conseguir fazer isso com você. Então, esse é o diferencial da aula particular. Então, quando eu falo que eu dou aula particular, dou aula para dupla, dou aula para trio, isso tudo é um particular, porque eu consigo ver todo mundo ali que tem essas dificuldades. E é engraçado que a aula em grupo é super legal, porque você consegue se soltar e você tá no mesmo barco ali. Então, tá todo mundo igual. E aí, a hora que vocês começam a fazer trocas, você fala, nossa, a gente tá conversando. Olha, eu tenho essa dificuldade. Ah, mas a pessoa também tem. Então, vai gerando muita empatia e funciona muito. Então, assim, tem gente que fala, não, eu tenho vergonha, eu quero fazer sozinho. Tá, vamos fazer sozinho. Vamos fazer uma aula, conversação hoje de um trio, por exemplo? E a pessoa fala, nossa, olha que legal, conversei. Eu falei, é isso que você precisa. Uhum. Então, a gente precisa sentir mesmo o que o aluno precisa. E é muito individual isso. Cada um é um. É isso que eu acho legal das aulas particulares, né? Sim, sim. É a mesma coisa de você fazer, por exemplo, você vai numa academia, você faz uma academia sozinho, você fala, eu vou roubar um pouquinho. Não, eu vou embora mais cedo, porque né? Aí se você tá com um professor lá, você não vai roubar. Ele não vai deixar você roubar. Ou então ele vai tentar tirar o seu máximo daquele treino. Ou então ele vai fazer um exercício que tá trabalhando um músculo que você precisa, que você é um exercício diferente, talvez, mas que tá dando o mesmo resultado. Então é diferente. Né? Tudo que você propõe para fazer junto com uma pessoa e a pessoa tá ali para você é totalmente diferente. Que a gente chega no preço e valor, né? Porque muita gente me procura e fala assim, nossa, mas por que é tão mais caro do que o X? Eu falei, olha, porque eu tô fazendo uma aula, tô eu com você. Então, é uma aula particular para você. Então, eu tô aqui 100% para você. Agora, se você entrar num curso que vai estar 13, 14, sim, vai ser mais barato, porque é uma metodologia diferente. Padrão. Então, tem um porquê. Ou então, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas é isso, tal. Eu falo assim, quanto que é a pizza que você comeu no final de semana? Você achou a pizza cara? Então, é muito de percepção de preço e valor. Uhum. Tem gente que, nossa, é isso mesmo? Não, beleza. Tem gente que fala, nossa, não, imagina que eu vou pagar isso tudo. Mas eu prefiro pagar no McDonald's no final de semana. Então, é isso, preço e valor. O que é a prioridade para você? Sim, entendeu? Então, é muito o que é para você. Uhum. Para você é isso? Eu vou te ajudar? Vai ser bom para você? Então, é bem pago? Então, é isso. Agora, depende muito da pessoa também. E aí, eu falo que eu nem quero esse tipo de aluno também. É importante dispensar, né? É bom. Você fala, nossa, mas é uma coisa que você fala, nossa, foi bom para mim e para a pessoa. Porque é desgastante. A pessoa não faz por onde, às vezes. A pessoa não vai ver resultado e vai culpar você pelo resultado. E, às vezes, aquilo ali, naquele momento, para a pessoa, não está fazendo sentido. Não é importante para essa pessoa. Então, é importante a gente filtrar também. Hoje eu cheguei num patamar que eu filtro. Eu consigo falar, não, eu não consigo te atender. Eu falo, olha, eu não consigo te atender, não é o que a gente pensa, não vai dar certo por causa disso. Mas, se você quiser, eu te indico uma pessoa. Uhum. E tá tudo certo. Tudo bem. E já chegou gente que voltou. Então, chega de tudo. Que já foi, já voltou. Já comprou curso gravado, já voltou. Então, cada um no seu tempo. E tá tudo certo. Não tem certo e errado. Que bom, acho legal você pensar assim. Não, mas é bom porque assim funciona. Se você ficar forçando uma situação, é pior. É pior porque não vai render, a pessoa não vai te valorizar, a pessoa não vai ter aquela entrega. Então, assim, é uma via dupla. Não adianta, não é um serviço que você compra e eu te entreguei ali um produto. Não. É um casamento de, no mínimo, 6 meses. Uhum. Então, você vai estar comigo 6 meses. Não adianta você falar, vamos fazer um mês. Um mês não dá pra você ver nada. Você não vai aprender nada em um mês, você não vai ter noção para falar se isso está funcionando ou não. No mínimo, 6 meses. Não funcionou em 6 meses, tudo certo. Então, tá, a gente finaliza aqui. Se você quiser voltar, depois a gente volta e tá tudo certo. Então, eu caso, eu tenho vários casamentos com vários alunos. Então, normal. Já divorciei de vários também, tudo certo. Só do seu marido que não, né? Exato. Então, tá tudo certo.
Gabriela, você queria falar mais alguma coisa pra gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui? Você quer mandar um beijo pros seus alunos? É, verdade, né? Eu sou muito grata pelos meus alunos, todo mundo que tá comigo. Na verdade, eu falo que é uma via dupla mesmo, porque eu aprendo muito com os meus alunos. Quando a gente faz aula de inglês, a gente troca muita coisa, não é só uma aula ali que a gente troca muito aprendizado. Então, eu falo que é uma profissão que é difícil, mas ela recompensa muito a gente nesse sentido. E pro ano que vem também, eu tô abrindo grupos para inglês para negócios. Por exemplo, eu estava conversando com um advogado, vizinho meu, ele falou: olha, no meu escritório quase ninguém fala inglês e a gente precisou fazer um contrato que a pessoa ia viajar e o filho ia ficar, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa precisava tirar um visto. Não sabe falar inglês. Então, eu estou fazendo grupos de inglês para negócios. Ou eu vou na empresa, ou a gente faz o grupo online. Aí tem o Business English, tem um grupo também que agora é para iniciante, que eu falei que é só para mulheres iniciantes também, que tem essa, meu marido tá viajando, eu preciso viajar, ou eu preciso ajudar meu filho na lição. Tô fazendo isso pro ano que vem, e as aulas particulares também a gente continua. Mas é isso. Então tá, muita coisa aí está Muita. vindo. Sim, sim. Que Muita bom. coisa. E como que você tá nas redes sociais? Você tá... Gabi English Teacher. Tá, Gabi, na verdade. mas essas coisas novas também você está Não, tô postando, colocando está comunicando já. a galera? Sim, já tô começando já. Interessante. Eu tenho vontade de fazer. Sim, você vai Tenho ver, vontade. você vai surpreender. Uhum. E assim, a gente tem que encaixar na agenda. Hora que der, encaixar na agenda, é igual eu tô te falando, é igual quando a gente começa a fazer atividade física e acha muito chato. Mas aí depois a gente coloca e vê que aquilo lá realmente faz bem. É bem isso, é sobre isso. É realmente. Muito obrigado pelo papo. Obrigada a você. Espero que você tenha gostado. Sim, foi bem tranquilo. A galera de casa aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, né? O Instagram da Gabi vai estar na descrição aqui. Aí, se vocês gostaram aí dela e tal, falar que eu quero que ela seja minha teacher. Sim. Então, vocês entrem em contato com ela no direct, ela responde super rápido. Ela me respondeu, Sim. respondeu o dialetou, então tá tudo certo. Pessoal, se inscrevam no nosso canal aí, a gente tá no Spotify também. E acompanhem nosso Instagram pra vocês verem os cortes. Depois vão sair os cortes desse episódio aqui, tá bom? Um beijo, fique com Deus, tamo junto. Tchau. Legal.